Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo, mais uma vez, satisfação enorme estar de volta com você aqui no nosso programa Opinião. Sempre, de segunda a sexta, você sabe, cá estamos nós. Rumo aqui, né, Gerson? Você não falou nada, né? Tô todo regaçado. Na verdade, eu vivo regaçado. Tô brincando. Gerson falou assim. A gente faz o que pode, né, Gerson? Não dá como fazer milagre também, né? Meu amigo, grande amigo Gerson Pimentel. Então, olha só, a Opinião hoje está recebendo aqui pela primeira vez, rapaz. Olha que bom. Eu fico feliz quando vem alguém pela primeira vez aqui, ainda mais falar de segurança pública. E está aqui a postos com a gente, para a gente bater um papo informativo. Anderson Luiz do Prado. Anderson Luiz do Prado, coronel da Polícia Militar. Ele é chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso. Coronel Anderson Luiz do Prado está aqui, não é por acaso, porque a gente tem como missão aqui bater um papo. Ele é subchefe do Estado-Maior, tá? Subchefe do Estado-Maior Geral. E a gente vai trocar uma ideia porque nossa missão é falar sobre segurança pública, notadamente sobre os trabalhos articulados que tem havido. Nós sabemos que tem. Conversava com o governador outro dia, numa das idas dele nessas pautas entregas, não sei, externas. Ele falava assim que não estão para brincadeira. A questão da segurança pública está ali para realmente dar respostas graúdas à população. E compõe essa engrenagem aí a Polícia Militar. E aqui está o Coronel Luiz Prado para falar com a gente sobre algumas ações do Estado-Maior, da Polícia Militar, nesse aspecto aí. Combate ao crime organizado, combate às facções, por exemplo. Estado que tem aí 720 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia, por onde, historicamente, entra muita droga, não é? E como combater isso? Como está o nosso GEFRON? Como está a atuação da PM e das forças de segurança? Tudo isso e muito mais a partir desse instante aqui com o Coronel Luiz do Prado, para a gente trocar umas ideias sobre segurança pública aqui em Mato Grosso. Professor Lorenberg, boa noite. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, você que é a razão maior do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você se encontre, não é? Caso você queira interagir com a gente, 99932-2529 é o WhatsApp aqui do Opinião. Mande aí sua pergunta, sugestão, enfim, para que a gente possa, ao longo do programa, junto aqui com o Coronel Luiz Prado, a gente possa tentar responder aquilo que você tem dúvida, ok? Coronel, muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o convite do programa Opinião. Eu fico contente porque eu bati um papo com ele por telefone, não teve gosto ruim. Evidentemente que se tivesse alguma agenda, alguma pauta deles internas lá da Polícia Militar, seria prioridade. A gente conseguiu encaixar e é bom que ele esteja aqui, porque quem ganha é o nosso telespectador com informações, aquelas que a gente busca extrair diretamente da fonte. Eu vou começar, eu falei aqui en passant sobre crime organizado, facções. Nós estamos vendo uma balbúrdia aí, Brasil adentro, tudo quanto é canto, tudo quanto é estado, já tem ramificação dessas facções agindo, intrínsecas, assim, seja em posto de gasolina, no comércio, na política, e assim, agindo com força, não é? Eu ouvi o governador falar que não tem refresco no estado de Mato Grosso para com esse tipo de organização. E aí eu gostaria de saber se o senhor tem como passar as últimas informações
de ações, né, de operações nas quais a Polícia Militar, o senhor como chefe do Estado-Maior, né, subchefe do Estado-Maior, como que o senhor está vendo isso e tem ações, o que o senhor pode passar para o nosso telespectador que se vê no final de ano, compras, época de Natal, de sair às ruas, fica meio polvorosa, né? E a Polícia Militar está de que forma inserida nesse contexto de garantir a segurança do cidadão mato-grossense? Boa noite, muito bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Agradeço o convite. É sempre bom estar presente falando a respeito aí da segurança pública aqui no estado de Mato Grosso. Realmente o governador do estado, Mauro Mendes, ele tem dado essa ênfase para que os policiais militares, eles realmente tolerância zero em relação às facções criminosas. E as ações que nós temos aí, eu posso dizer que eu estive no comando do 12º Comando Regional em Pontes de Lacerda. Infelizmente aquela área tem fronteiras internacional, que é pela Bolívia, e fronteira estadual, né, que é de Rondônia. E não tem como falar de combate ao crime organizado, às facções criminosas, sem ter uma força grande pelo serviço de inteligência da Polícia Militar. Como eu disse, eu tenho conhecimento de causa porque todas as ações que nós tivemos êxito lá naquela região foi através da inteligência. E, querendo ou não, a gente trabalha com essas informações. A população nos traz muitas informações, né? E diante dessas informações você tem que saber aquilo que realmente passa a ser de credibilidade pela população e aquelas que realmente é só para desviar o foco. Então, com a experiência que os policiais militares têm naquela área, juntamente com o conhecimento que a gente tem, então a gente combatia e combate as facções criminosas através da inteligência policial militar. Todo um contexto, nós temos os nossos policiais militares de forma ordinária, que é o policial que está na rua, e as forças especiais que a Polícia Militar possui. Então a tolerância zero realmente diante das facções criminosas. Graças à inteligência que está sendo aplicada no Estado também, né? Porque muito se fala da falta de efetivo, mas o efetivo nosso é defasado. Até acho que do ponto de vista humano, do material humano propriamente, esteja realmente diante daquilo que seria exigido conforme um parâmetro oficial, ONU. Mas já conversei aqui com secretários de Segurança Pública do Estado, tanto de agora, o Roveri, como os anteriores, que defendiam muito isso, né? Que apesar de não termos os concursos suficientes e tal, não haver o contingente suficiente, nós estamos suprindo com a inteligência, com a tecnologia, não é? E isso tem sido aplicado, né? Com certeza. Tudo é uma situação que se encaixa uma com a outra. Policial militar, recursos humanos e através de tecnologias tanto da área de inteligência como o secretário de Segurança Pública, Coronel Roveri, já antecipou. Temos a situação do Vigia Mais. Essas câmeras realmente têm ajudado e muito solucionar algum tipo de crime que acontecem tanto aqui em Cuiabá como nas áreas que realmente existe essa tecnologia. E a gente trabalha com essa situação porque se falta recursos humanos, ou como todo mundo tem falado que falta, né? E a gente tem suprido essa necessidade aí com as tecnologias. Ok. A propósito do Vigia Mais, daqui a pouco vamos tentar esmiuçar um pouco mais
desta inovação, dessa aplicação que ferramenta que o governo do estado colocou em prática, não é? Vigia mais a tecnologia a serviço da segurança pública. Efeitos, como é que tem sido, quais são os resultados até agora, já, porque antes eu quero chamar meu glorioso Lorenberg para a entrevista. Coronel, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Paulo logo no começo, que é a primeira de muitas outras que virão. Até para falar de uma corporação que todos nós admiramos e acreditamos muitíssimo nela. É sempre bom. E também para falar sobre a segurança pública. Coronel, em uma das respostas que o senhor acabou de nos dar, o senhor falou uma frase que com certeza chamou muito a atenção do amigo telespectador que está nos assistindo. O senhor falou assim, não tem como combater o crime organizado, não tem como combater o tráfico de drogas sem o serviço de inteligência. E aí vem a minha pergunta, muito mais um pedido de aprofundamento nessa resposta que o senhor deu, até para ajudar e explorar, sempre no bom sentido, Coronel, explorar o seu conhecimento, a sua experiência, a sua sabedoria com relação à questão da segurança pública. Até que ponto o serviço da inteligência e da tecnologia pode substituir o policial militar? Vamos, hipoteticamente, Coronel, hipoteticamente mesmo, que eu gostaria de explorar esse lado, esse conhecimento do senhor. Vamos imaginar que um Estado, qualquer um Estado, requer 7.000 homens da Polícia Militar. Imaginemos essa possibilidade. Só que esse Estado, governado por mim, não tem o dinheiro para manter 7.000 homens. E só tem o dinheiro para manter, o governo só tem dinheiro, não, o governo só tem dinheiro para manter 3.000 homens. Aí vem a minha pergunta, para provocá-lo e sempre no bom sentido. Até que ponto o serviço de inteligência e a tecnologia pode substituir quantos homens? Eu preciso de 7.000. O governo só pode bancar 3. Quantos mil homens ou quantas dezenas de homens da Polícia Militar o serviço de inteligência, somado com a tecnologia, podem substituir o ser humano? Professor, hoje nós temos 7.039 policiais militares na ativa. A situação da inteligência, nós temos o policial militar trabalhando em conjunto com a tecnologia. Não tem como não falar que a tecnologia opera sozinho. Tem que ter algum policial militar, pelo menos para observar essa tecnologia, que é uma situação do Vigia Mais, e nos acionar lá na ponta, quando existe qualquer tipo de ocorrência. Então, ambos trabalham unidos. Ambos trabalham unidos. Isso eu falo com propriedade porque nós, lá em Pontes de Lacerda, eu vou dizer Pontes de Lacerda porque é o exemplo também que eu tenho, como Cáceres também, e nós temos tecnologia. Eu só não vou falar qual é a tecnologia para não prejudicar o andamento do nosso serviço. Mas existe a tecnologia juntamente com o policial militar. Agora, existe situação para operar e existe aquela situação que a máquina pode estar sendo registrada e depois o policial militar vir pegar alguns detalhes e colocar para a ponta. Isso também existe, Então, a gente trabalha sempre na questão de um para o outro, A gente trabalha dessa forma. E diante de todas essas ocorrências que a gente teve envolvido, realmente existe, é o policial militar e a máquina, Tem que estar junto. Um policial militar cuidando da máquina, antes de cuidar da máquina, numa situação anterior, quantas pessoas seriam necessárias para fazer aquele tipo de monitoramento ou de diligência, enfim?
de investigação? Uma máquina substitui quantos homens? É isso que eu quero saber, na mesma linha que o Lorenberg perguntou. Tá. A máquina ela trabalha sozinha, operando por policial militar. Diante dessa situação, a gente vê que há necessidade de pelo menos 2 policiais militares junto à máquina. Né? Junto à máquina. Porque se um precisa sair do local, o outro tem que estar próximo dele. É semelhante a uma viatura. O policial militar não vai sozinho numa ocorrência. Ele vai acompanhado sempre com mais um policial. Entendi. Que é a supremacia de força. Doutor, coronel, vamos colocar assim, essa inteligência que tem sido colocada, aplicada com as câmeras, aí eu gostaria muito que isso desse uma esmiuçada, no estado de Mato Grosso, tem capacidade, por exemplo, aquilo que o governador Tarcísio tem feito lá em São Paulo, Caiado tem feito em Goiânia, em Goiás, aliás, pelas câmeras ali na determinada avenida mais movimentada da cidade, identificar um sujeito que é foragido, que tem dívida com a justiça. Nós temos isso hoje, muitos ou quantos já foram identificados e presos com isso? Vou citar o exemplo da Arena Pantanal. Arena Pantanal existe a câmera facial. Então, todas as vezes que o policial militar está ali operando a máquina e vem algum infrator registrado no banco de dados, de imediato é acionado na câmera que ele tem passagem policial. A máquina identifica pelo rosto, pela fisionomia, identifica sozinha. Ela vê, olha, essa feição aqui bate com isso que está no nosso banco de dados. Isso. Aí, de imediato, é informado o policial militar que está lá na ponta, e esse policial militar vai até esse infrator e convida-o a se retirar daquele local e ir para um local mais reservado, e lá informa que ele tem um mandado de prisão em aberto. Diante disso aí é feito a prisão do mesmo, né? Tem tido muito, o êxito tem sido grande nisso aí, ou seja, identificação, não só em aglomerações como na Arena Pantanal, mas no dia a dia, de repente você tem uma câmera dessa, uma das principais vias públicas. E aí, como estamos falando de estado de Mato Grosso, com dimensões continentais, de repente isso está em outra cidade, aí, na saída de uma cidade, enfim, aí consegue identificar. É possível, tem ocorrido isso? Tem ocorrido isso. A maioria das ações nas cidades onde existe essa tecnologia é feito dessa forma. Cuiabá, Várzea Grande, interior do estado. Então, nós temos, sim, de forma positiva, essa ajuda com o Vigia Mais. O policial militar é identificado a situação e é acionado a ponta. O policial militar vai lá e faz a prisão do infrator. Ah, que bacana. A tecnologia é outra coisa, né? Professor. Coronel, o senhor é subchefe do Estado-Maior. A primeira pergunta: qual é a função de um subchefe do Estado-Maior para uma pessoa leiga, um amigo que está assistindo, que não tem a familiaridade e não é capaz, entre aspas, de distinguir essa função? Essa é a primeira questão. Não, pode falar. A segunda questão: quantos militares estão na máquina do Estado-Maior? E aí não é só na subchefia, não, na chefia também. Eu queria acrescentar nessa pergunta do Lorenberg, a subchefia do Estado-Maior é o mesmo que dizer que seria um adjunto do comando-geral, quer dizer, seria abaixo do comando-geral, seria o subchefe do Estado-Maior? Tá, eu vou responder a sua pergunta primeiro. Subchefe do Estado-Maior, ele está como 03 da Polícia Militar. Então, nós temos o comandante-geral e o comandante-geral adjunto. Aí vem o subchefe do Estado-Maior. Qual a responsabilidade do subchefe do Estado-Maior? O subchefe do Estado-Maior é responsável pela
situação operacional da Polícia Militar. Então, o subchefe de Estado-Maior tem responsabilidade, juntamente com os comandantes regionais, que são 15 hoje, e mais uma superintendência de planejamento e estatística, que é a responsabilidade do subchefe de Estado-Maior. Então, toda operação que tem a operacionalidade da Polícia Militar, ela passa por mim. Passa por mim. Então, se tiver uma ocorrência em Guarantã do Norte, eu estou sabendo da ocorrência. De imediato é reportado a mim, o comandante regional daquela área, ele reporta a mim. Me liga, manda zap, então eu fico sabendo dessa ocorrência. E diante dessa situação eu reporto ao nosso subchefe, o comandante-geral adjunto e o comandante-geral. Perfeito. E a pergunta do número de quantas Ele pessoas? já falou, são 15... São 15 regionais. 15 regionais. 15 regionais. 15 regionais. Então, assim, não procede, então, que seja uma espécie de adjunto do comando-geral? Não, Comandante-geral. o adjunto é o nosso comandante-geral adjunto, Entendi. que é o Coronel Dorileu. Coronel Dorileu. Não é o João Dorileu daqui, não. É o outro Dorileu, gente. O Dorileu é o nosso chefe aqui, o que manda prender e manda soltar. Esse também manda prender, que é o João Dorileu aqui. Esse Coronel Dorileu é o adjunto lá do Comando Geral da Polícia Militar. Então, olha só, eu vou ter que dar uma tréguazinha no nosso bate-papo informativo aqui. Por que, Paulo Coelho, você vai fazer isso, sendo que o bate-papo está tão bom mesmo, mas eu tenho que fazer, porque senão o Dorileu, que não é o coronel, o nosso Dorileu, ele vai passar facão aqui de geral, porque tem que ler isso aqui, ó. O que é isso aí, Paulo? Olha, queremos muito, queremos te convidar a participar do pedágio da solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação, que começou nesta segunda-feira, dia 24, e termina na sexta-feira, dia 28. Juntos podemos levar um pouco de alegria e bem-estar às famílias que mais precisam. Faça parte dessa corrente do bem, doando principalmente alimentos não perecíveis, brinquedos, calçados e roupas. Amanhã o pedágio da solidariedade estará lá na Praça Áurea Braz, no bairro Cristo Rei, Várzea Grande, das 9 às 17h30. E leve sua doação. Pedágio da solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Participe desta campanha em prol das famílias que mais precisam. Lembrando que você pode levar a sua doação na sede do Grupo Gazeta até o dia 12 de dezembro, lá na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, Natal da Solidariedade. Juntos podemos muito mais. Informações 36126190 e 36126507. É uma rede de solidariedade. Então, eu convido você, Lorenberg também convida, nós convidamos você a integrar essa corrente, essa rede solidária em prol daqueles que realmente precisam, mais precisam. Eu vou para um breve intervalo comercial, coisa de 1 minuto e meio. A gente retoma aqui esse bate-papo sobre segurança pública com o nosso glorioso Coronel Luiz Prado. A gente volta no instante só. Já estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. Uma ótima noite a você, aonde quer que você se encontre. Nós vamos dar um pulinho lá, sabe aonde? Lá no GD. Paulo Coelho, o que é GD? Todo dia você fala. Então, todo dia eu falo que GD significa Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br.
Dá de ver como é que são as coisas, né, rapaz? Uma foto, Lorenberg, publicada nessa segunda-feira, dia 24, revive polêmica da política mato-grossense. Na imagem, você vai ver aí nas imagens, inclusive, na imagem da campanha de 1998, o candidato ao governo, o Júlio Campos, na época do PFL, ele aparece ao lado de Carlos Bezerra, do MDB, e do já falecido o empresário Amador Ataíde Gonçalves Tucci. O ano era 1998, quando Bezerra e Campos, então oponentes, se uniram na chapa contra Dante de Oliveira, que tentava se reeleger. Tucci e Bezerra saíram vencedores e Campos derrotado, mesmo sendo o favorito. Então, essa imagem aí recebeu comentários pouco gentis em rede social. É a era da internet, não é? Outra situação que a gente tem falado sempre aqui é que o presidente do diretório estadual do PL, o Ananias Filho, ele manifestou descontentamento com a fala do governador Mauro Mendes, que é do União Brasil, de que os posicionamentos do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, têm gerado divergências e que a direita brasileira precisa de líderes que, aspas, realmente ajudem a construir sua unidade. O liberal nega que a sigla tenha se silenciado diante dos atritos com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aspas, não aceitei, contestei e falei claramente que ele não precisa dar opinião no PL. Ele tem que dar opinião lá, no União Brasil. Eu fui bem claro com a fala do Mauro Mendes. Em relação ao PL, nós não precisamos dar opinião. Ele pode vir dialogar com respeito, que nós teremos também. Fecha aspas, enfatizou aí em coletiva de imprensa na sexta-feira, dia 21. Então, olha, no dia 17 deste mês, o chefe do executivo aqui de Mato Grosso, ele foi questionado se faria aí um pedido de desculpas para apaziguar a situação com o PL e se retratar das falas ácidas direcionadas a Eduardo Bolsonaro, após aí uma série de embates via imprensa e redes sociais, onde ambos trocaram críticas, também ofensas sociais, não é? Críticas recíprocas. Aí tem uma fala aqui que diz assim, perguntando assim, o que eu falei de errado? Eu já falei tudo que tinha para falar a respeito. Agora, eu acho que a direita no Brasil precisa de líderes que realmente ajudem a construir a sua unidade. Eu vejo que, em alguns momentos, os posicionamentos dele têm gerado divergências e nós estamos no momento aí de construir convergência e não divergências, apontou o glorioso Mauro Mendes Ferreira, nosso governador, principal liderança do União Brasil de Mato Grosso. E aí? Mauro se recusa a pedir desculpas e Mauro precisa. Lorenberg, eu vou puxar o viés político disso tudo, porque mesmo o Bolsonaro preso nesse fim de semana,
o bolsonarismo existe, não é? E o Mauro Mendes não nega a sua forma de pensar, não esconde, não é? E deu alguns dias aí essas críticas aí no embate direto com o Eduardo Bolsonaro. O bolsonarismo mato-grossense não gostou e queria até uma retratação, não houve. O Mauro ratifica a sua forma de pensar. De alguma forma, eu até concordo com o Mauro, porque as lideranças do PL estão acomodadíssimas. Então, sabe, existe a conveniência, existe o bolsonarismo de conveniência. Opinião minha, não do Mauro, minha. Mas aí tem esse quiprocó aí e a liderança maior do partido aqui, do PL aqui, que é o presidente regional, está sustentando aí que esse imbróglio está longe de se encerrar. Amigo Paulo e amigo telespectador, duas observações. A primeira delas, voltando àquela imagem, àquela foto. Aliás, por mais tecnologia que tenhamos, a foto, os vídeos são importantes, até para relembrar, algumas pessoas relembrarem, e aquelas outras pessoas que não viveram aquele momento possam estar próximo daquele momento. Júlio Campos estava à época no PFL, senador da República, e disputava de novo, porque ele tinha sido governador do estado de 83 até 86. Em 86 ele renunciou ao mandato para vir disputar vaga de deputado federal. E depois que ele veio a ser senador. No meio da foto, no meio dos três, está o Amador Tucci, que era deputado estadual à época do PL. O Tucci era do PL, deputado estadual, e saiu para reeleição. E do outro lado, o Carlos Bezerra, que era do PMDB, era senador também. Ele não ganhou aquelas eleições, ele perdeu, porque ele veio para disputa a reeleição, mesmo na metade do mandato, Paulo. Veja, ele foi eleito em 94, o mandato dele acabaria muito depois, mas ele, na metade do mandato, ele veio para a reeleição. Em 98 ele veio para a reeleição, faltava ainda 4 anos para acabar o seu mandato. Ele veio para a reeleição e perdeu a disputa para o Antero Paz de Barros. E o governador Dante Oliveira foi reeleito governador do estado. Voltando para a questão que o Paulo tão bem coloca, e é bom que a gente venha a refletir sempre, vamos pegar uma frase do presidente, que eu tenho orgulho de ser amigo, o Ananias Filho, presidente do PL. Ele disse que o governador não tem direito de opinar, mais ou menos isso, opinar para o partido PL, porque o partido dele é a União Brasil. Ele não deixa de ter razão. O presidente do PL tem que defender o seu quinhão, tem que defender, sim, o seu partido. E o governador pertence a um outro partido. Só que tem um detalhe, amigos. A eleição de 2026 já começou. A disputa já começou. E numa disputa eleitoral, as pessoas vão atirando. E atirando para todo lugar. No momento natural, normal, que não seja próximo de uma eleição, isso talvez não era apropriado. Mas agora não. Agora é apropriado. Por outro lado, tem a questão da divisão interna dentro do PL, que todos os partidos têm essa divisão, amigo. Não tem um partido que não as tenha. Tem alguns com mais divisões, outros menos, mas o PL está vivendo exatamente esse momento de divisão interna. De um lado, os filiados históricos do partido, e um deles é o senador Wellington Fagundes. Do outro lado, os ingressos no PL, agora recentemente, de 2022, que é o chamado, entre aspas, bolsonaristas. Essas duas alas no partido, elas não se convergem, sobretudo agora, até porque tem interesses divergentes. Não estou dizendo com isso que um partido não tenha que ter divergências, ao contrário, tem que ter divergências. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe importante aí? É que tenha dentro do partido, o que não tem, um articulador, uma pessoa que apazigua os ânimos, que ameniza as diferenças, para que essas diferenças não venham trazer prejuízos para a agremiação. É esse o ponto
importante, numa disputa tão importante que será em 2026, onde disputa menos prefeito e vereador. Ok. Eu só acho que o PL está rachado, não é no estado de Mato Grosso. Eu falei que na sexta-feira, lá em Santa Catarina, por exemplo, o pessoal não se suporta olhar um para a cara do outro lá. Tudo rachado lá. E aqui não chegou a esse ponto, mas assim, aqui tem o pessoal mais pragmático, que é o Ananias, que é o Wellington Fagundes, e existem os bolsonaristas, são os que são Jair Bolsonaro, desde criancinha, que são fervorosamente. Então, uma ala não suporta a outra, não entende e não absorve a outra por conta disso, porque tem uns que estão só colocaram o pé, de vez em quando colocam o pé lá, opa, ainda está quente, eu acho que eu não vou não. Então o pessoal dos que eu chamo de mais pragmáticos, coloca o pé para medir a temperatura. Quando tiver a temperatura boa, eles mergulham. Quando não, eles ficam na sua e de repente, se for o caso, procuremos um novo rumo. Assim que eu vejo o que está acontecendo, por isso existem essas rachaduras aí que vão acontecer. O Mauro Mendes, na minha opinião, precisa se atentar a isso, porque se ele vai disputar o Senado, é importante que ele converse com todo mundo, porque somente o trabalho que ele fez e está fazendo no governo do Estado pode não ser suficiente. E olha que esse rapaz fez e está fazendo muita coisa. Segurança pública é uma delas, infraestrutura idem, educação, olha, todo mundo eu falo com lugar de fala, porque os secretários vêm aqui, segurança, Roveri veio aqui, mostrou por A mais B os investimentos, está bombando o Estado, né? Desemprego aqui é um dos menores do país, então tem muita coisa. Só que além disso tem o fator político, e aí quando chegar agora na hora da disputa, tem o fator político, que tem que encarar ele. Um deles é esse, negócio, bolsonarismo, mas não é. Porque tem que entender isso, tem que entender, faz parte. Não é uma inovação. Só que, se o governador, o possível candidato ao Senado, virar as costas para isso, alguém vai capitalizar em cima disso. Alguém vai. Ou a Janaína, ou um outro que vem pela rebarba. E aí o negócio pode entornar, o caldo pode entornar. Então há que se entender, se convergir. O Caiado fez isso agora. O Caiado foi lá visitar Bolsonaro. Ele foi lá, gravou um vídeo em solidariedade ao Bolsonaro, que foi preso nesse fim de semana. E o que o Caiado é? É um pretenso candidato à presidência da República, mas está vendo um momento político, sabe que tem que se posicionar, ao invés de ficar alfinetando, brigando. Então, eu acho que o Mauro Mendes tinha que entender isso. É só minha opinião a respeito disso aí, não é? Mas o jogo, o tabuleiro está aí sendo colocado e há que se entender o eleitor, o que ele espera, né? 60% do eleitorado mato-grossense, ainda, pelo menos o que foi registrado nas últimas eleições, é bolsonarista. Tem isso aqui, né? Conservador e tudo, tem aquela forma. Tem que ver como que será no ano que vem. Vou deixar uma pergunta aqui para o nosso coronel, que está aqui com a gente, para ele responder no próximo bloco. Estamos entrevistando aqui o Luiz Prado, que é o glorioso subchefe do Estado-Maior. Está aqui com a gente aqui, pela primeira vez aqui, o nosso Anderson Luiz Prado. Tem o Nortão de Mato Grosso que está bombando na produção agropecuária, não é? Notadamente Lucas do Rio Verde, Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop. E a bandidagem já percebeu isso. Tem já os sinais das facções por lá. O crime organizado chegou por lá. Tanto que Sorriso desponta nesse anuário que foi revelado há tem mais ou menos uns 40 dias, o Anuário Nacional da Segurança Pública. Sorriso aparece ali escancarada no quesito violência, especialmente contra a mulher. E nesse quesito também aí do crime organizado. Eu vou perguntar para o senhor sobre se existe um trabalho concentrado. Evidentemente eu não quero que o senhor revele aqui estratégias, mas como que está a atenção lá da polícia e desse grupo de segurança aí, no qual não está só a polícia militar, para
bater de frente com esse pessoal, já que determinação do glorioso Mauro Mendes é justamente isso, né? Não dar refresco para a bandidagem. Só que o senhor responde após o intervalo comercial, porque nós, Lorenberg e eu, agarramos na conversa de falar de Tucci, de Dante. Lorenberg não pode escutar falar de Dante, que ele já começa, ele fica... Eu também adoro, assim, porque aquela época foi uma época excelente, maravilhosa. E aí a gente agarrou na conversa aqui e vamos, no próximo bloco, abordar mais segurança pública com Luiz do Prado. Instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, segunda-feira. E estamos aqui recebendo o Luiz do Prado, que é o coronel da Polícia Militar, que é o subchefe do Estado-Maior Geral da PM. Eu perguntei para o senhor no bloco anterior, rapaz, está preocupante. Lá no Nortão, no estado inteiro, mas no Nortão, por conta das riquezas ali do agro, as facções, o crime organizado já chegaram por lá e parece, como eu já conversei com o Roveri, conversei também com o governador, que existe uma preocupação muito grande dessas forças de segurança centradas lá. Eu queria saber do senhor, como é que está essa concentração de esforços e se tem agendamento, se tem programação de operação, enfim, queria que o senhor dissesse para a gente aquilo que é possível, porque tem um trabalho de inteligência que não pode ser revelado. Então, Paulo, na região do norte, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, há uma concentração grande de policiais militares. Operações foram feitas ano passado, continua sendo realizada durante esse ano, né? Temos a tolerância zero, que foi implantado pelo governo do estado, abraçado pelo nosso secretário de Segurança Pública, junto ao nosso comandante-geral. Então, todas as forças de segurança, quando há necessidade de ir até aquele local onde está uma ocorrência, um maior número de ocorrências, realizadas as operações. Hoje, o nosso terceiro comando regional, que é a região de Sinop, Sorriso e a circunscrição deles lá, está controlado, né? Uhum. O número de homicídio diminuiu muito, em torno aí de quase 50%. Isso no que período? No período de 1º de janeiro desse ano até a data de hoje. Uhum. Tá? São 50% a menos em relação ao ano passado. É lógico, a facção criminosa ela vai lá por questão de territorialidade. Ele quer ficar no território, quer tomar conta daquele território para poder fazer a venda, roubo de defensivo agrícola, ou então até mesmo chegar para quem lá e informar, olha, eu estou aqui, eu preciso desse território. E tomando conta desse território, ele vai querer fazer a venda dos ilícitos diante da situação para que ele tenha posse daquele território. Então, ano passado foi realizado várias operações naquela região e hoje eu posso dizer que está controlada a situação. Eu falei aqui eu citei, en passant, quando eu falei do anuário da Segurança Pública de 2024, revelado agora, tem uns 40, 50 dias, a questão da violência contra a mulher. Salvo engano, a Patrulha Maria da Penha está debaixo do guarda-chuva do Estado-Maior, da sua alçada, vamos chamar assim. Isso é verdade? Se for verdade, como está estruturada e preparada nesse contexto, não só de Sorriso, mas Cuiabá, Mato Grosso, aqui, o Mato Grosso inteiro, Várzea Grande, onde são registrados casos dia sim, dia também, de violência, não só feminicídio, só força de expressão, mas outras formas de violência também contra a mulher. Então, temos a Patrulha Maria da Penha, ela desenvolve um trabalho significativo aqui na nossa Polícia Militar. Diante das ocorrências de violência contra a mulher, né, sendo registrado o boletim de ocorrência, há esse assistencialismo por parte da Patrulha Maria da Penha. Todas as mulheres
que foram, de qualquer forma, sofreu a violência, e a Patrulha Maria da Penha tem esse conhecimento, há essa assistência por parte do policial militar que é treinado, é preparado para esse feito. Qual é o efetivo da patrulha? Cada comando regional existe o seu policial militar que é responsável pela Patrulha Maria da Penha. Que recebe um treinamento. Recebe o treinamento, específico. tudo. E nós temos essa situação. O que eu posso colocar aqui para os ouvintes aqui? Que toda mulher que está assistida pela Patrulha Maria da Penha, ela não sofreu mais a violência doméstica. Ah, é? Não tem reincidência? Então. Não tem reincidência. Que ótimo. Houve uma situação em Sinop no início do ano, que infelizmente essa mulher estava assistida pela Patrulha Maria da Penha e houve o retorno dessa pessoa com o seu marido e não informou a guarnição da Patrulha Maria da Penha naquela região. Uhum. Como ela não informou e estava na medida protetiva, não informou ninguém. Ela veio a óbito. E aí eu gostaria até, antes de chamar meu amigo Lorenberg para dar continuidade aos questionamentos, de fazer um alerta. Eu queria que você me ajudasse nesse alerta, porque eu não tenho as informações técnicas que vocês têm. Você, mulher, que eventualmente esteja sendo assistida com as medidas protetivas, se você... A gente sabe, quando tem criança, principalmente, filhos, não é? Existe sempre uma grande chance de a mulher aceitar o retorno, a volta, aceitar retomar o relacionamento, aquele relacionamento que é vicioso, não virtuoso, que é onde ela apanhava e tal, mas por força da sentimentalidade, dos filhos e tudo mais, acaba voltando. Que o senhor dissesse aqui para nós que está assistindo, que faça o comunicado para que não haja o pior, e para que a Patrulha Maria da Penha não perca o controle da situação. O correto é não haver esse ato de covardia com a mulher. Havendo, procure a polícia militar da sua região e com toda certeza o policial militar ele está preparado para fazer o atendimento. Registre o boletim de ocorrência, peça a medida protetiva, né? E diante dessas medidas protetivas, se caso o seu companheiro peça para retirar essa medida protetiva, que não o faça, para que tenha realmente essa proteção que a lei permite. E é o que eu falei, toda mulher que sofreu a violência doméstica, qualquer outro tipo de violência, assistida pela Patrulha Maria da Penha, ela não sofreu nenhum tipo de agressão. E é o que eu falo, registre o boletim de ocorrência e peça a medida protetiva e vá até a Polícia Militar para que a gente possa estar tendo todo esse conhecimento do fato e assistir da melhor forma possível a mulher. Professor? Coronel, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor, aproveitando exatamente o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua experiência. Eu vou pegar exatamente carona nessa resposta que o senhor acabou de nos dar. Veja, em 2023, nós tivemos 46 feminicídios. Em 2024, nós tivemos 47 feminicídios. Até onde eu estava acompanhando, que foi meados do mês passado, nós já estávamos com um número de 45 feminicídios. Em 25? Em meados do mês passado, deste ano. 45 feminicídios. Provavelmente esse número deve ter aumentado. E aí vem a minha pergunta. Nós temos um número assustador, coronel. O senhor há de concordar comigo. Um número assustador e preocupante. O que se deve fazer, o que o conjunto, a corporação por inteira,
deve fazer para que esse número, que é gritante, é assustador, venha a cair em 2026? 1 minuto e meio, 2 minutos para a sua resposta. Então, a Polícia Militar tem o programa Patrulha Maria da Penha. Realmente, em todos os comandos regionais, existem policiais militares preparados para fazer esse atendimento. Diante dessa situação, é feito todo um levantamento e dado a oportunidade para que a pessoa vá até o quartel e possa estar levantando, informando da situação. Congresso foi feito semana passada, o primeiro congresso de violência doméstica aqui em Cuiabá. Temos feito várias palestras em escolas, em localidade onde a Polícia Militar, a Maria Patrulha da Penha, vá fazer esse feito de palestra. E o que acontece? A gente realmente vê que existe essa consciência que a mulher, quando passa alguns sinais, que o seu companheiro passa alguns sinais a ela, que ela realmente procure a Polícia Militar para que a gente possa estar informando um pouco mais ela, dando um pouco mais de conhecimento se realmente ela está numa situação de violência ou não. Então, diante desse fato, é que a Polícia Militar vai atrair, vai interagir com ela para poder levar um pouco mais desse conhecimento que, se caso ela esteja ou não sofrendo esses indícios de violência. Perfeito. E olha, você que está assistindo aí, em caso especificamente sobre violência contra a mulher, se você perceber, meu caro ou minha cara, alguma coisa anormal, alguém agredindo, vizinho, aí do seu lado, aí no seu condomínio ou na sua vizinhança aí, denuncie 190, faça o que tiver que fazer. Porque seu silêncio pode custar uma vida. De repente você falando, denunciando, chama a patrulha, você pode estar salvando a vida, porque sabe-se lá o que pode acontecer. Os números estão aí. Lorenbeck falou de 45, mas deve estar mais. Ano passado foi 46, o outro ano foi assim, né? 52, ó. 52, tá falando, tá vendo? Então, Coronel, obrigado por ter vindo. A gente não tem tempo, eu gostaria de continuar, mas a gente não tem tempo para mais nada. Eu quero de verdade agradecer o bate-papo informativo, muito rico, por sinal. Adorei o bate-papo aqui com o Luiz Prado, coronel da Polícia Militar, ele que é subchefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar. Esse espaço continua sempre a postos para bem informar. Você sabe o caminho já, é só pegar reta essa rua aqui, ó, chegar ali, meter o dedo na campainha que nós vamos abrir espaço aqui para bem informar as coisas da nossa gloriosa Polícia Militar. Tem gente que não gosta da polícia, mas nós aqui adoramos. Obrigado, volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço o convite. Obrigado a todos, excelente noite e boa noite a todos. Obrigado, obrigado. Olha, Lorenbeck, a gente se encontra, sabe quando? Até amanhã. Amanhã. Até amanhã, então. Até amanhã estaremos entrevistando aqui o juiz de direito, aliás, juiz titular na categoria jurista do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Rafael, doutor Rafael. Quer ver o nome daqui? A Caroline não colocou aqui, né, Caroline? É o Rafael de Freitas. Conversei com ele, vai render um bate-papo, porque o ano de 26 está chegando aí, ano eleitoral, e vamos esmiuçar como a Justiça Eleitoral está se preparando para o ano que vem. Até lá então, hein? Se cuida, fica bem, fica com Deus também.